tem que tomar champanhe, tem que soltar fogos, tem que comemorar. Não só o Bolsonaro, mas os aliados, quem quer o bem do Bolsonaro. Por quê, gente? Agora, neste exato momento, saiu um novo relatório da Polícia Federal. E este novo relatório simplesmente inocentou Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Novo relatório da Polícia Federal inocentou Bolsonaro. Gente, é motivo para comemorar ou não é? Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação, que assim, gente, tá todo mundo comemorando. Claro que vocês também devem comemorar. E eu vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Saiu finalmente a melhor notícia do ano para Jair Messias Bolsonaro. Relatório, né? Novo relatório da Polícia Federal inocenta o Bolsonaro. E eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes nesse boletim aqui para todos vocês. A contrapartida, né? Se a notícia é maravilhosa para o Bolsonaro, por outro lado, para Alexandre de Moraes e para o Lula, saiu notícia terrível, gente, tá? Saiu aqui investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Carlos Jordi vai explicar todos os detalhes e destaques dessa bomba que atingiu Alexandre de Moraes em cheio. Saiu investigação contra Alexandre de Moraes. E outra questão também, gente, que acabou de sair. Vocês se lembram do PL da dosimetria que foi vetado pelo Lula, né? Foi aprovado no Congresso, depois foi vetado pelo Lula? Pois bem, gente, tá? Foi enviado uma ação para o STF. Quando uma ação é enviada lá para o STF, você sabe que acontece sorteio. Aconteceu o sorteio do PL da dosimetria. Adivinhe nas mãos de quem que caiu esse PL da dosimetria? Exatamente, gente. Caiu nas mãos do terrivelmente evangélico. Para desespero de Lula, que vetou o PL da dosimetria, e para o desespero de Alexandre de Moraes, porque ele é o mais interessado que esse PL da dosimetria não seja derrubado, né, gente? Então, para desespero de Lula e de Alexandre de Moraes, a ação do PL da dosimetria caiu depois ali do sorteio, caiu nas mãos do ministro André Mendonça e muita gente está desesperada. Lula e Moraes, então, devem estar desapontados e devastados com essa notícia. E por fim, gente, tem uma mensagem misteriosa da Michelle Bolsonaro, que ela colocou nas redes sociais, e eu vou trazer aqui para vocês. Eu quero ver se vocês conseguem decifrar essa mensagem enigmática, essa mensagem, né, da Michelle Bolsonaro, que eu vou trazer aqui para vocês. Tudo isso e muito mais vai fazer parte aqui desse boletim. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. É muito importante que vocês estejam inscritos no canal, ainda mais agora com esse PL da dosimetria nas mãos do André Mendonça. Muita coisa boa pode acontecer, então é muito importante que vocês estejam inscritos aqui embaixo no canal, porque eu vou ficar acompanhando esta ação que agora está nas mãos do André Mendonça, e a qualquer momento ele pode dar uma canetada e tirar todo mundo da prisão. E é claro que é importante vocês acompanharem. Eu vou fazer uma cobertura em cima dessa questão agora que caiu nas mãos do André Mendonça. Então esse é o motivo mais que suficiente para vocês se inscreverem no canal. Quer ficar por dentro do PL da dosimetria? Se inscreva aqui embaixo no canal, que eu vou ficar de olho em tudo que vai sair de agora em diante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Acaba de soltar uma bomba sobre investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? E a gente tem informação de bastidores que Alexandre de Moraes está furioso. Gente, ministro Alexandre de Moraes investigado. Eu vou explicar tudo. Na verdade, quem vai explicar para vocês tudo é o próprio Carlos Jordi. Mas antes de vocês entenderem o motivo da investigação, assistam o vídeo que ele explica tintim por tintim várias bombas contra o ministro Alexandre de Moraes e o motivo de tudo. Na verdade, vários motivos. Assistam, gente. Só assistam até o fim, que eu prometo que vocês vão entender tudo. Vejam só. Mesmo envolvido nesse escândalo de corrupção do Banco Master, todo enrolado com o Vorcaro, Moraes segue perseguindo seus adversários e proferindo decisões ilegais e arbitrárias. Agora ele está proibindo alguns parlamentares de visitarem Felipe Martins na cadeia pública de Ponta Grossa. Felipe Martins, que foi alvo de um esquema, de uma fraude, naquele período do 8 de janeiro, em que disseram que ele teria saído do Brasil, foi para os Estados Unidos, e na verdade o governo norte-americano identificou que foi forjada a entrada dele naquele país, mesmo assim ficou preso, e alguns
deputados e senadores querem visitá-lo, mas Moraes está proibindo 3 deputados de visitá-lo. Olha só essa notícia. Os 3 deputados barrados por Moraes de visitar Felipe Martins. Moraes barrou a visita de 3 deputados a Felipe Martins sob a alegação de que respondem a inquéritos em trâmite no STF. O ministro Alexandre de Moraes barrou a entrada de 3 deputados na comitiva que vai visitar Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro na cadeia pública de Ponta Grossa. Moraes liberou o acesso de 14 parlamentares, mas negou os pedidos de Gustavo Gaia, Marcel Van Hatten e Carlos Jordi. De acordo com o ministro, as visitas foram negadas em virtude de figurarem como investigados no STF em fatos conexos à ação penal contra Felipe Martins, condenado a 21 anos de prisão por participação na trama golpista que visava impedir a posse de Lula em janeiro de 2023. Vocês podem se perguntar como assim? Mas o 8 de janeiro, isso já não foi desvendado? Já não houve todas as investigações, as pessoas já não foram presas? Calma que vocês vão entender o nível de sadismo, a maracutaia que Alexandre de Moraes faz para continuar perseguindo seus adversários com base no 8 de janeiro. Gustavo Gaia é réu em uma ação penal aberta pelo STF a partir de uma denúncia do senador Vanderlan Cardoso. O processo apura supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito e violência política, além de calúnia, injúria e difamação. O que acontece, pessoal? Esse Vanderlan Cardoso é um senador adversário do Gustavo Gaia, está tomando um pau do Gaia nas eleições lá, nas votações, nas intenções de voto, nas pesquisas, não vai ser reeleito. E quando começamos esse mandato, em 2023, quando teve a votação para a presidência do Senado, Gustavo Gaia fez aquele painel, fez um site cobrando o posicionamento dos senadores com relação à eleição da presidência do Senado, porque para nós era muito importante barrar Pacheco e eleger Rogério Marinho. E esse Vanderlan se posicionou favorável ao Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco era amicíssimo do Alexandre de Moraes, não queríamos que ele fosse eleito, e esse Vanderlan se posicionou por ele. Gustavo Gaia desceu a marreta nele, expôs ele, chamou de vagabundo, disse que ele estava se trocando por cargo. Esse cara ficou muito irritado e processou o Gustavo Gaia. Fez uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal por calúnia, injúria e difamação, que são crimes que, em tese, nós não podemos ser processados, porque a Constituição fala assim, a imunidade material diz que nós não podemos ser processados por esses crimes. Só que ele malandramente colocou lá que o Gustavo Gaia também estava cometendo um ato antidemocrático. E com isso, o que acontece? Esse processo, ele vai para a mão do Alexandre de Moraes, porque ele é o relator do inquérito dos atos antidemocráticos. Isso foi caso pensado. Isso foi uma orientação que o Moraes deu para esse senador, para que esse processo pudesse cair na mão dele. Inclusive, a própria PGR, na época, disse que não havia nem crimes. Eles não poderiam, o Moraes, aliás, o Gustavo Gaia não poderia responder por calúnia, injúria nem difamação, e que não havia o crime de ato antidemocrático. Mas, ainda assim, o Moraes seguiu com esse processo contra ele, contra o Gustavo Gaia. Esse processo, inclusive, nós sustamos a ação penal na Câmara dos Deputados, mas ele continua figurando como investigado. Marcel Van Hatten foi indiciado em um inquérito por crimes contra a honra após críticas ao delegado da PF, Fábio Schor. O Pet, o animal de estimação do Moraes, que inclusive hoje está trabalhando no gabinete do Moraes, responsável por investigações sobre os atos do 8 de janeiro e acusações feitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na tribuna da Câmara, o deputado chamou o servidor de covarde e bandido. Olha só isso, pessoal. A nossa imunidade material nos resguarda em crimes contra a honra. E eles estão tratando isso assim, como se não existisse. Processando um deputado por ter feito suas críticas a esse delegado e o associando ao 8 de janeiro. E agora o meu caso. O deputado Carlos Jordi também foi alvo da PF em operações relacionadas aos atos antidemocráticos e seu nome aparece ligado à organização de bloqueios em rodovias federais e acampamentos de manifestantes com suposta orientação a lideranças apontadas como extremistas. Pessoal, eu vou tentar aqui trazer para vocês a memória do que aconteceu nesse fato. No dia 18 de janeiro de 2024, Alexandre de Moraes determinou uma busca e apreensão na minha casa, alegando que eu teria alguma participação com o 8 de janeiro. E qual foi o fundamento? Ele pegou uma troca de mensagens entre uma pessoa que foi presa pelo 8 de janeiro e essa pessoa me chamava de meu líder. Uma troca de mensagens pelo WhatsApp. E ela foi presa porque pegaram uma foto dela no 8 de janeiro. Só que a foto utilizada para eles prenderem essa pessoa não era do 8 de janeiro, era da posse do presidente Bolsonaro. E depois ficou comprovado que ele não teve envolvimento nenhum com aquilo, que na verdade ele não teve também nenhuma relação com esses bloqueios de rodovias. Na verdade, a esquerda do município dele fez essa denúncia contra ele. E Moraes sabia muito bem disso, mas mesmo assim mandou fazer essa busca e apreensão na minha casa e tudo mais. E até hoje mesmo, tendo sido comprovado que ele não tinha relação alguma com isso, eu continuo sendo investigado pelo 8 de janeiro. Eu continuo na figura de indiciado, de investigado, e nenhum desses meus pertences me foi devolvido. Gente, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse cara, que até hoje não deu explicações sobre o contrato de 129 milhões de reais da esposa dele com o Vorcaro, sobre os voos que ele fez nos aviões do Vorcaro, sobre as mensagens trocadas entre ele e o Vorcaro no dia da prisão do Vorcaro, mensagem que inclusive tudo indica que é para uma obstrução de justiça. Ele está investigando, continua investigando seus adversários. Aliás, a minha busca e apreensão foi por conta de uma mensagem trocada com um apoiador meu que me chamou de meu líder. E ele, até hoje,
não prestou esclarecimento sobre as mensagens trocadas no dia da prisão do Porcaro. Gente, é inacreditável isso. Esse que está investigando era para ser investigado. Esse que está restringindo direitos era para estar preso. E aí eu sou obrigado a ver o PGR Gonê dizendo que não há indícios de crimes para a investigação do Moraes. Olha, gente, só nessa República das Bananas mesmo. Carlos Jordi furioso, dizendo que o Alexandre de Moraes deveria estar preso. Vocês concordam com o Carlos Jordi, gente? Depois de tudo isso, depois de todas essas denúncias, tudo que vem sendo revelado, porque praticamente todo santo dia sai uma bomba, né? Contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês acham que Alexandre de Moraes deveria estar preso, gente? Depois de tudo que já foi revelado? Quero ver a opinião sincera de vocês. Aqui é um canal democrático, gente. A sua opinião vai ser respeitada. Tem gente que acha que não. Não, Fabiana, eu não acho que teve prova suficiente para uma prisão. Outros já dizem, olha, na verdade já teve prova muito mais do que suficientes para que ele fosse preso. E vocês, depois de tudo que vocês estão aí assistindo, acompanhando, principalmente para quem sempre está acompanhando os vídeos que eu posto aqui no canal, está sabendo de tudo. Aqui, cidadão bem informado jamais será escravizado. Aqui, se você acompanha todos os vídeos que eu posto, sempre tem novas informações, novas bombas contra Alexandre de Moraes. E depois de tudo que foi exposto aí nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, vocês acham que Alexandre de Moraes deveria estar preso? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Daqui a pouco, gente, tá? Novo relatório da Polícia Federal acaba de inocentar Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer essa notícia que tá todo mundo comemorando, gente. Mas antes, saiu aqui uma mensagem misteriosa, enigmática da Michele Bolsonaro. Será que ela mandou um recado para alguém? Eu vou trazer aqui a matéria e quero que vocês coloquem. Fabiano, eu acho que essa mensagem foi para fulano ou ciclano. Que mensagem foi essa? Vamos entender. Michele Bolsonaro faz post enigmático sobre perder os princípios. Vamos entender. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma publicação enigmática na manhã dessa segunda-feira, 13/4, sobre perder o espaço, sem perder os princípios. A gente pode perder o espaço, mas sem perder os princípios. A publicação chama a atenção em meio às desavenças constantes entre aliados bolsonaristas. Em story no Instagram, Michele usou o personagem bíblico Abraão e a lição cristã de quando o homem abriu mão de sua melhor terra para agir com base em seus princípios. Abraão perde o espaço, mas não perde os princípios, escreveu Michele Bolsonaro. A publicação se destaca em meio a uma série de conflitos no campo bolsonarista, em especial envolvendo o enteado Eduardo Bolsonaro e o aliado Nicolas Ferreira. Na última semana, quando as discussões ainda estavam acaloradas, Michele foi alvo de críticas, por interagir com o parlamentar mineiro, com o Nicolas, nas redes sociais. Internautas chegaram a afirmar que a esposa do ex-presidente Bolsonaro estaria separando a direita ao não apoiar o enteado, o Eduardo Bolsonaro, e se unir a Nicolas Ferreira. Aí ela veio e colocou essa frase enigmática aqui nas redes sociais. Abraão perde o espaço, mas não perde os princípios, gente, tá? E aí? Que mensagem vocês acham que a Michele Bolsonaro quis emitir com esse post nas redes sociais? Que mensagem? Tá aqui, ó, de azul. Abraão perde o espaço, mas não perde os princípios. Qual é a opinião de vocês, gente, tá? Coloca aqui embaixo que eu quero ver o comentário de vocês. E agora, gente, para desespero de Lula da Silva e Alexandre de Moraes, PL da dosimetria parou nas mãos do terrivelmente evangélico André Mendonça. Então, gente, o André Mendonça é o homem mais poderoso de Brasília hoje. Por quê? Gente, a relatoria do escândalo do INSS, da CPMI do INSS, parou nas mãos do André Mendonça. Do escândalo do caso Master, parou nas mãos do André Mendonça. E agora o da dosimetria. Parece Deus agindo,
Parece que Deus está colocando a mão, está intercedendo e está parando na mão daquela pessoa, da pessoa mais justa e íntegra dentro daquele STF, gente, tá? Hoje, na minha opinião, a pessoa mais justa e íntegra é o ministro André Mendonça. Eu acho que aqui tem intercessão divina para esse PL ter caído nas mãos do Mendonça. Pensem no quanto Lula e Alexandre de Moraes devem estar desesperados com essa notícia aqui. Vocês vão entender. Ministro André Mendonça foi sorteado para ser o relator dessa volta do PL da dosimetria, que foi vetado pelo presidente Lula, foi votado no ano passado, no dia 8 de janeiro desse ano, o presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria e agora está de novo nas mãos do STF, agora nas mãos do André Mendonça, PL da dosimetria. Fabi Barroso, notícia de agora para a nossa audiência. Se ele vai ser ressuscitado, se ele vai voltar a ser pauta dentro do Congresso ou não, isso estava em espera desde o ano passado, desde o comecinho do ano, na verdade, tá aí agora de novo mais uma bola na mão do ministro André Mendonça. Bom, esse assunto acabou de acontecer, eu estava tentando puxar para ver que tipo de ação que é, né? Mas o que eu posso dizer já é que provavelmente o ministro André Mendonça vai dizer o que eles decidiram ali em relação à CPMI do INSS, né? Vão dizer ali, vai dizer que o Congresso Nacional tem que andar e que o Judiciário não pode se meter. Isso foi a forma, né, sucinta aqui de eu dizer o que aconteceu ali. A gente sabe que foi para enterrar a CPMI do INSS para não chegar em pessoas como, por exemplo, o filho do Lula, o Lulinha, e o André Mendonça foi um voto divergente junto com o Fux, os dois únicos, mas, né, como ele é sempre pela legalidade, pelo colegiado, né, que estava ali, é muito provável que ele faça isso. Se ele não fizer, a gente vai agradecer. Esperamos, então, que realmente o que importa é isso ser apreciado. Tem maioria para derrubar este veto. Tivemos ontem o Nicolas falando com o próprio Alcolumbre e parece que o Alcolumbre resolveu pensar no assunto, desde que não coloquem, desde que não instaurem a CPI do Banco Master. Olha o jeito que está sendo negociado no Brasil. Não sei vocês aí de casa, mas eu aqui tenho a impressão que a gente está sendo governado por narcotraficantes, será que é muito forte? Mas por pessoas que não têm nada a perder e que não ligam mais para a lei faz muito tempo. Gente, então caiu nas mãos o André Mendonça. O André Mendonça tem dois caminhos, né? Ou ele remete ao STF, da mesma coisa que aconteceu com a CPMI do INSS, né? Leva para o plenário para ser decidido por todos os ministros, ou ele dá uma de malucão, igual Alexandre de Moraes, vai lá, mete a caneta e vai lá e solta, né, a grande maioria do pessoal que está preso pelo 8 de janeiro, gente, tá? E aí? Em se tratando de André Mendonça, vocês acham que ele tem culhão, tem coragem para ir lá e peitar e decidir sozinho? Como o próprio Moraes já fez 1 zilhão de vezes, né? Gente, vamos aguardar para ver. Eu vou estar aqui acompanhando para trazer atualização para vocês sobre essa questão. É um assunto extremamente importante. E agora, um cientista político acaba de trazer uma notícia terrível para Lula da Silva. Está na Veja, gente, está na Veja. Cientista político diz que reeleição de Lula é muito difícil, com aprovação abaixo de 45%. E é exatamente isso que está acontecendo, basicamente, com o Lula. Se o Lula assistir se o Lula ler, ou se alguém lê essa matéria aqui para o Lula vai ter um infarto fulminante. Vocês vão entender. Olhem só aqui, ó. Reportagem da Veja dessa semana mostra que o mau humor e o pessimismo da população com o rumo da economia, apesar de indicadores positivos de emprego e renda, desse IBGE aí não dá para confiar não, viu, cientista político? Ajudam a explicar o dano na imagem do presidente Lula. Na última rodada do Paraná Pesquisas, a aprovação do governo ficou em 44,1%, ou seja, abaixo dos 45% que ele disse. Na do Meio Ideia, em 45%. Na Genial Quest, em 44%. Ou seja, em nenhuma delas o Lula superou os 45% ditos aqui pelo
pelo cientista político, né? Abaixo de 45 é muito, praticamente impossível o Lula vencer esta eleição. Para o cientista político Antônio Lavareda, a reeleição de Lula corre riscos se o presidente não melhorar os índices, né, que estão aí abaixo de 45%. Segundo ele, o candidato à reeleição enfrentará sérias dificuldades. As chances de sucesso são consideráveis quando a aprovação está entre 45 e 50. Não é o caso do Lula, né? Acima disso, é um franco favorito. Não é o caso do Lula. Lavareda explica que a linha de aprovação em torno de 45 como limite mínimo para a reeleição não é um número aleatório. Esses números não são mágicos, são observáveis. Observáveis, tá? São séries históricas, explica o cientista político. O cara mais expert no assunto está dizendo que de 45, a avaliação do Lula de 45% para baixo, o Lula muito dificilmente vai conseguir se reeleger. Deu para vocês entenderem? Resumindo aqui para vocês, o cientista político está dizendo o seguinte: Lula, se continuar 45 para baixo, você não vai vencer esta eleição. São dados históricos, de precedentes, anos e anos e anos de estudo. Um dos maiores cientistas políticos do Brasil dando um soco no estômago de Lula da Silva. Gente, o Lula, se lê isso aqui, ou se alguém lê para ele, o homem vai dar um infarto, gente, tá? Porque realmente é a pior notícia que o Lula poderia receber nesse dia de hoje. Ou seja, realmente a semana começou com o pé direito para nós, gente, tá? E quem deve estar comemorando neste exato momento é Jair Messias Bolsonaro, com relação a esta notícia espetacular, maravilhosa, que acabou de ser confirmada em novo relatório da Polícia Federal. Tá aqui, gente, tá? Polícia Federal, em novo relatório, volta a descartar interferência de Bolsonaro na corporação, gente. E tem gente que tá furiosa aqui com esse novo relatório da Polícia Federal. Polícia Federal concluiu pela segunda vez não haver provas de interferências indevidas do ex-presidente Bolsonaro na corporação, publica o Estadão. A revisão foi feita na atual gestão, a revisão foi feita na PF desta atual gestão. Certo, gente, tá? E reafirma o entendimento já adotado anteriormente no inquérito. Ou seja, já é a segunda vez que a Polícia Federal inocenta o Bolsonaro nessa questão. A investigação havia sido reaberta por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Claro, né, gente? Por quem? Alexandre de Moraes. Sempre querendo ferrar e lascar com o Bolsonaro. Mesmo a PF no primeiro relatório dizendo, olha, não tem nada de errado. Tá? A Polícia Federal não encontrou nenhuma prova de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, enquanto ele era presidente. Mas mesmo assim, o Alexandre de Moraes não se deu por satisfeito e pediu que tudo fosse investigado novamente. E mais uma vez, para desespero do Moraes e para alegria da direita e do Bolsonaro, pela segunda vez a Polícia Federal, sobre essa gestão, inocentou Jair Messias Bolsonaro. Após nova análise sobre o caso. O inquérito teve origem na saída do então ministro da Justiça Sérgio Moro, que alegou na época ter sofrido pressão para mudanças em cargos da Polícia Federal. Segundo a nova avaliação, mesmo com a reanálise dos elementos já coletados, não foram identificados indícios suficientes para sustentar a imputação do crime contra o Bolsonaro. Merece ser mencionado, tá, que o IPL, tá aqui o número para vocês, apurou objetivo específico que, sob a notícia das diligências tomadas, em contemporaneidade com os fatos, não revelou informações capazes de justificar imputações penais, diz o delegado Carlos Henrique Pinheiro de Melo. Delegado,
da Polícia Federal inocentou o Bolsonaro através de novas investigações. A conclusão segue a linha adotada pela corporação ainda durante o governo Bolsonaro. O que aconteceu aqui, gente, tá? A primeira investigação foi feita pela PF sobre custódia, né, que estava durante o governo Bolsonaro. Aí o Alexandre de Moraes pensou assim, cara, essas investigações aconteceram na Polícia Federal, capitaneada ainda pelo governo Bolsonaro. Agora eu quero uma nova investigação, agora com a Polícia Federal, sobre custódia desse novo governo. Ou seja, através dos dirigentes aí do governo Lula, gente indicada pelo Lula. Mas mesmo assim, o Moraes se ferrou e se lascou, porque nem a PF sob gestão do governo Bolsonaro e nem a PF sob gestão do governo Lula encontrou nenhuma prova de crime cometido pelo Bolsonaro. Ou seja, todas aquelas acusações que foram feitas pelo Sérgio Moro quando ele saiu do Ministério da Justiça, ele não conseguiu provar nada. Não conseguiram provar nada. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Então tá aí, na ocasião, entrou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já havia pedido o arquivamento do caso, né? Agora, sobre o governo Lula, a PF manteve o entendimento de ausência de provas contra o ex-presidente Bolsonaro. Tá, gente, tá? Mas como era o Aras, o Augusto Aras, PGR do Bolsonaro, como era, né, o diretor da Polícia Federal indicado pelo Bolsonaro, como era a PF capitaneada pelo governo Bolsonaro, Alexandre de Moraes não acreditou, não confiou, não. Quero novas investigações agora sobre a gestão do Lula. Mas dessa vez o Moraes se ferrou e se lascou, gente, tá? Aí. A informação: em 16 de outubro do ano passado, o Moraes autorizou a reabertura do inquérito da Polícia Federal para apurar tudo novamente. E Alexandre de Moraes não conseguiu o que ele queria, né? Mas algum tipo de crime para imputar contra Bolsonaro. Que notícia maravilhosa, gente, tá? Inclusive, o jornalista Cláudio Dantas também postou aqui na coluna dele: o delegado conclui pela segunda vez que não houve interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Gente, tá? Que vergonha para o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou até repetir aquela frase histórica do Boris Casoy. Isto é uma vergonha. Vamos lá, dando início aos nossos trabalhos, começando com o pé direito. O Rodrigo Constantino destruiu e detonou Alexandre de Moraes e bateu com força. Vejam só. Porque o Alexandre tentou de tudo para não deixar esse escândalo enorme, né, envolvendo o nome da sua família, crescer, e depois que viu que tudo fracassou e todo mundo continua sabendo que ele, além de autoritário, é corrupto, agora ele perdeu de vez a vergonha na cara, né? É pura disfarçatez. Ou seja, agora ele está dizendo, né, em alto e bom som, que eu vou usar o meu poder para tentar vetar essa delação. Eu vou agir para me proteger e proteger meus colegas também encalacrados nesse esquema, né? Como o próprio Toffoli e, quem sabe, aí o Gilmar Mendes, né? Que já apareceu pelo menos uma carona no avião, mas quem sabe isso aí não é a ponta do iceberg. Então, Lacombe, é disso que se trata, né? Eles perderam a vergonha na cara. Eles estão escancarando, para quem quiser ver, o que eles estão fazendo, né? À luz do dia, em praça pública, eles estão tentando impedir que as investigações continuem e que a delação ocorra, né? Eles já conseguiram, por 8 votos a 2, impedir a prorrogação da CPMI do INSS, que de alguma forma já tinha chegado ali no Lula, por meio do Lulinha, e já tinha encontrado conexões com o Banco Master, porque, ao que tudo indica, Lacombe, o Master realmente era a grande lavanderia do sistema podre, né? Era ali uma grande forma de lavar dinheiro para essa turma toda, né? Para muita gente. E esse é o perigo, né? Quando envolve tanta gente, de tanto partido diferente, dos poderes diferentes, do legislativo, do executivo e do judiciário, a probabilidade de tentarem fazer um mega esquema para melar, né, para abafar esse caso, impedir as investigações, isso aí é muito evidente que está acontecendo, né? Eles vão fazer de tudo para impedir. Então conseguiram também enterrar a CPI do crime organizado, que uma vez mais estava chegando também próximo do Master, né? Já tinha mostrado algum elo ali de PCC com esse mega esquema de lavagem de dinheiro. Então é disso que se trata. O Brasil inteiro está vendo. Agora, a questão não é essa. A questão não é conhecer os fatos mais, né? Hoje em dia, alguém que não saiba o que está se passando, quem é Alexandre de Moraes, é alguém muito alienado. Até a velha imprensa acordou e está numa posição bem delicada de ter que fingir que até ontem esse mesmo ministro autoritário e corrupto estava salvando a democracia ao perseguir Jair Bolsonaro e seu entorno. Então é uma narrativa patética, não se sustenta mais, mas a velha imprensa, a mídia, está nesse papelão aí, mas pelo menos acordou em relação ao que se passa agora. Então, ninguém pode alegar ignorância. Seria um grau de alienação, assim, realmente, de alguém que vive em Marte, né? Ou que foi lá com o Artemis, ficou não 10 dias perto da Lua e voltou, mas, aliás,
é um parênteses, né, mas a turma da NASA vai e volta da Lua mais rápido do que os Correios no Brasil conseguem entregar encomendas no próprio país, né, um negócio impressionante. Mas voltando, né, a longa digressão aqui, esse pessoal não vai contar com a alienação dos outros, todo mundo sabe o que está acontecendo, então eles vão contar com o poder de melar mesmo nas investigações, e é isso que a gente está vendo hoje. Portanto, Lacombe, a pergunta que fica no ar, relevante, não é até onde vai a culpa do Alexandre de Moraes, quem está envolvido nisso, a gente já sabe, né, a gente já tem uma boa ideia. A dúvida que fica no ar é como é que nós vamos conseguir tocar adiante, né, a delação do Vorcaro, que entregue esses ministros graúdos, poderosos, né, e puni-los. Vai exigir muita independência e coragem dessa ala da Polícia Federal, que não é alexandrina. Do Ministério Público ninguém espera muita coisa, né, porque é o Gonê que está ali na PGR, mas vai ter que, sob pressão, talvez, né, pelo menos acatar essa delação. E o ministro André Mendonça, claro, que já deixou claro, aí já disse, né, que não vai se intimidar e não vai aceitar uma delação meia-bomba. Então, o Brasil, honesto, está contando com isso. Se vai acontecer ou não, nós vamos aguardar e descobrir em breve. Resumindo, né, no que depender dos ministros do STF, né, naquela grande maioria dos ministros do STF, essa delação já é morta, que fala, né, já vai nascer morta. Eles vão fazer de tudo para enterrar essa delação do Daniel Vorcaro, assim como eles fizeram para enterrar a prorrogação da CPMI do INSS. Só que aqui tem um grande problema, tem o André Mendonça e essa ala boa da Polícia Federal. O grande problema para esses ministros é que tem uma ala boa da Polícia Federal que, juntamente com o ministro André Mendonça, está continuando as investigações, e o próprio Mendonça já mandou um recado, gente, tá? As pessoas que cometeram crimes, que participaram deste escândalo, vão ser responsabilizados, vão ser punidos, doa a quem doer, mandando um recado reto e direto para os seus demais colegas, né, do STF, que estão envolvidos, entalados até o pescoço nesse escândalo. Né? Então, assim, vai ser assim, uma batalha muito difícil, vai ser uma guerra muito difícil, porque, de um lado, a gente tem o André Mendonça e a ala boa da Polícia Federal querendo investigar, descobrir os crimes, para punir os responsáveis, e por outro lado, a gente vai ter uma ala, tá? Não são todos, mas é uma grande parte do STF se juntando para unir forças para derrubar a delação do Daniel Vorcaro, que tem potencial gigantesco para implodir, para derrubar, né, gente? Inclusive até alguns ministros do STF que estão envolvidos até o pescoço nessa questão. Agora, nessa queda de braço, gente, tá? Quem vocês acham que vai sair vencedor? O André Mendonça, juntamente com essa ala boa da Polícia Federal, que estão juntos ali para derrubar, para descobrir tudo, revelar tudo e punir os responsáveis. Quem cometeu o crime vai ser responsabilizado, vai ser punido. Então, quem vocês acham que vai ganhar essa batalha? O André Mendonça, juntamente com essa ala boa da Polícia Federal, ou ali um grupo de ministros que estão enlouquecidos, fazendo de tudo nos bastidores para que essa delação seja melada, ou seja, perca ali relevância, porque depois que o Moraes desenterrou essa ação do PL, não tem outra percepção do que ele pode estar tentando fazer. Está tentando melar essa delação do Vorcaro. E aí, gente, quem que vai sair vencedor dessa batalha? Esse grupo do STF ou André Mendonça e essa ala boa da Polícia Federal? E aí, gente, depois de tudo que foi exposto aqui pelo Rodrigo Constantino, quem vocês acham que vai sair derrotado de toda essa batalha? Vamos lá, porque agora, gente, tá? Investigação. O deputado federal Carlos Jordi